A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento urbano, gestão, sustentabilidade e muito mais. Eu recebo aqui no estúdio o Roberto César Pedrini, que é CEO da Abaco Urbanizadora. Roberto, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu agradeço antecipadamente o convite, que seja uma conversa muito agradável e que a gente consiga contribuir para esse programa muito incrível de vocês. Bom, Roberto, antes da gente entrar exatamente na Abaco, eu queria entender um pouquinho da tua trajetória, porque tu é formado em administração e em ciências contábeis, então como é que foi esse teu caminho até a Abaco? Eu sou formado em contabilidade, depois em administração, com habilitação em finanças, depois fiz uma pós-graduação em contabilidade internacional. Era contador aqui em Florianópolis, sou natural de Floripa, trabalhei numa construtora, numa grande construtora aqui, que é onde eu tive a oportunidade de aprender. Comecei bem pequenininho como auxiliar de escritório, cheguei ao cargo de contador, depois diretor, e recebi o convite para trabalhar na Abaco, que é uma das maiores urbanizadoras do Sul, e isso foi em 2015 e até lá, e de lá entrei como diretor administrativo financeiro e hoje sou CEO da empresa. Depois de 6 anos consegui o cargo de CEO da empresa. E como é que foi para ti ver agora, né, depois de 6 anos, todo esse trajeto? Porque as pessoas imaginam que CEO já entra CEO, né? Mas é preciso aprender nesse caminho. Como é que foi para ti? É muito pelo contrário. Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? A única coisa que eu sei nesse mercado é que eu não sei nada. Todo dia eu aprendo alguma coisa com as pessoas que a gente conversa, com as outras empresas. O mercado ele é muito dinâmico hoje. Então, para ser um CEO, é preciso ter a mente aberta, estar disposto à mudança, porque o mundo é muito dinâmico, a comunicação hoje é muito dinâmica. Há 20 anos atrás a gente não tinha essa mesa com essa comunicação fantástica que hoje vocês têm uma expansão e uma forma de comunicação muito grande, e antes era uma coisa mais limitada. Então, o mercado ele cresce, o mercado ele se desenvolve e a gente tem que acompanhar todas as tendências do mercado, principalmente na área da construção civil, que é um mercado dinâmico que cada dia a régua sobe mais. Nós lançamos um produto, o produto concorrente lança melhor e a gente tem que lançar cada vez melhor, e é um mercado que ele não tem fim. Então a gente está sempre buscando a perfeição, apesar que a perfeição é uma coisa muito subjetiva, mas a gente sempre tenta trabalhar para agradar as pessoas, criar ambiente que seja com qualidade, sustentabilidade e saudável para as pessoas que nos procuram e querem os nossos produtos. Bom, vamos falar um pouquinho agora da Abaco, que está há mais de 20 anos no mercado. Passou, como tu falou, por muitas transições de gerações e tudo mais, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que a Abaco faz. A Abaco é uma urbanizadora com o DNA do Sul. Esse mês ela completa 48 anos de história. Existe a Abaco Urbanizadora e existe o Grupo Abaco. O Grupo Abaco também investe no agronegócio, nós temos outras formas e outras atividades dentro do grupo. Mas a Abaco Urbanizadora, que é a nossa parte do imobiliário, que é quem é o pulmão desse grupo, que nos dá oxigênio e que nos dá toda a parte financeira. A Abaco começou em Cascavel, há 48 anos atrás, na parte vertical. Depois de 20 anos, ela entrou no mercado horizontal e está lá até hoje. Começou no Rio Grande do Sul, depois ela foi para o Paraná e chegou em Santa Catarina. O mercado de Santa Catarina hoje a gente avalia que é um mercado muito pujante, é muito bom, e a gente está criando raízes agora no Sul. Em Santa Catarina. A gente está direcionando os negócios para Santa Catarina. Chegamos em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Uma grande obra AAA em São Paulo, que é o Lago Azul. É um golf clube de 18 buracos. Estamos lançando o primeiro bairro planejado em Itapetininga, São Paulo. Vamos lançar a primeira fase dele em novembro. E temos uma obra também para lançar em Itu. E pegamos no final do ano passado, nós fomos construir um condomínio aeronáutico em Búzios, que é muito parecido com o Costa Esmeralda aqui em Santa Catarina. A gente vai lançar um empreendimento lá em Búzios. Nossa, e aqui em Santa Catarina eu vi que tem diversos empreendimentos acontecendo, outros já entregues. Como é que vocês conseguem planejar de acordo com o estado? Porque tem as características diferentes de cada região, de público e tudo mais. Então, como é que vocês fazem todo esse planejamento?
Nós temos toda a nossa equipe multidisciplinar e interna, tá? Do arquiteto ao engenheiro. Nós temos uma equipe hoje que deve ter uns 20 arquitetos, mais uns 15 engenheiros, tudo desenvolvido por nós. O José Dombrowski, que é o presidente da empresa, ele é engenheiro e ele participa ativamente no desenvolvimento de todos os projetos. Então, ele tem um carinho muito grande. Cada região, cada município, ele tem uma particularidade. Santa Catarina, eu sou manezinho, é um estado mais fácil de desenvolver um produto, porque aqui o pessoal gosta, tem uma pegada diferente. O gaúcho já tem uma peculiaridade diferente, o paulista já tem uma outra pegada. Então, cada produto vai de acordo com o município. Hoje, a Abaco, ela está da última vez que o pessoal fez a contagem, a gente estava em mais de 60 municípios. Então, é complicado, cada produto é diferente. Santa Catarina, nós temos produto de Joinville até Florianópolis. Pegamos uma grande área agora em Florianópolis, mais de 2 milhões de metros quadrados, para fazer um bairro planejado dentro da ilha. Temos aqui em Biguaçu, a cidade de Deltaville, que é o nosso bairro planejado com acesso náutico. É um bairro muito, muito interessante. Ele tem 3 acessos náuticos, que é diferente aqui para Santa Catarina. Ele está 1,5 km da BR-101 e 7 km do anel viário. Então, a logística dele é magnífica. Ele foi estrategicamente construído pensando na parte náutica e na parte de locomoção. Está a 15 minutos de Floripa. Então, é o diferencial do bairro. E lá a gente tem um padrão construtivo que a gente mantém o padrão das casas. O nosso regulamento é bem restrito. O nosso cliente, quando compra, a gente explica para ele, olha, para construir aqui dentro do nosso empreendimento tem um padrão mínimo. Ele não constrói aquilo que ele quer, ele constrói aquilo que foi previamente já aprovado pela Abaco. Então, é onde a gente consegue valorizar o nosso produto e dar garantia para o cliente que o que ele comprar vai se transformar numa valorização real do mercado imobiliário. E para quem está nos ouvindo, o que seria esse bairro planejado, né? Para a gente traduzir essa expressão. O bairro planejado é o bairro que a pessoa não precisa sair para viver, ou seja, lá dentro tem uma parte comercial, uma parte industrial, tem parte residencial, tem parte vertical. O Deltaville, ele é composto pela parte horizontal, parte vertical e a parte industrial. Fizemos o Deltaville Business. 98 lotes industriais e comerciais. Nós vendemos os 98 sem uma publicidade. Biguaçu tinha uma demanda reprimida muito grande, então lá se consolidou várias empresas. Dentro do nosso bairro, a ideia desse bairro é um bairro de 15 minutos, ou seja, a pessoa tem a casa para chegar no mercado, ela consegue se deslocando a pé. É um bairro seguro, todo o monitoramento é feito por uma rede de associação. Lá dentro, tudo o que acontece, a associação sabe. Então, a pessoa pode deixar o filho correndo na rua. É um bairro diferente. Seguro, com paisagismo próprio. A prefeitura não entra lá para dar manutenção. Cada associado contribui mensalmente para a associação e lá a gente faz segurança, manutenção, paisagismo e deixa o bairro valorizado e a pessoa tem o patrimônio sempre em evolução. E isso é uma percepção que a gente tem dos últimos anos, que as pessoas buscam essa qualidade de vida. Acredito que a pandemia também nos trouxe essa questão de querer estar em casa, querer viver bem. E como é que vocês estudam esses ambientes? Porque isso também parte de uma transformação urbanística, de uma transformação propriamente social, né? Sim. Até a nível de pandemia foi uma situação diferenciada, porque nós pensamos em dar uma segurada nas obras, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E, para nossa surpresa, foi um período que vendemos demais. Os nossos clientes que tinham lotes um pouco menor, partiram para o maior. A pessoa que tinha uma casa menor quis pegar uma casa maior. Então, foi uma coisa assim que a gente não estava preparado. Vendemos muito, foi uma parte... A pandemia não foi um momento agradável para a gente, mas para o mercado imobiliário eu vejo que ele teve uma explosão, no bom sentido, muito grande. E para desenvolver esses bairros, a gente conta com pesquisa mercadológica da nossa empresa. Nós temos a nossa inteligência própria para ver... Lançamos todo o condomínio que a gente faz uma pesquisa e tenta o seguinte, sempre melhor. Se esse tem uma quadra de skate que não foi usada, a gente tira a quadra e coloca uma praia artificial. Se a praia artificial não foi usada, a gente coloca uma piscina. Então, a gente está sempre nessa maneira dinâmica, desenvolvendo ambientes seguros, voltado para os nossos clientes e sempre em contato com eles, pedindo feedback. Um dos grandes valores de vocês é a sustentabilidade. E como é que é um desafio também, né, esse crescimento das cidades com a sustentabilidade. Como é que vocês vêm trabalhando isso? A Abaco, tradicionalmente, ela investe muito no paisagismo. A Abaco é uma empresa discreta, porém, ela investe muito nessa parte.
Hoje a Abaco, além de todo o empreendimento nosso, a gente cria um viveiro para fazer o plantio de todas as plantas. A gente costuma preservar, além das áreas que nos são obrigadas, a gente sempre procura preservar áreas maiores e sempre desenvolvendo e plantando aquilo que a gente entende que é bom para o bairro. Ou seja, todo projeto a gente tem a obrigação de contrapartida de fazer uma recomposição ou alguma coisa. A gente sempre procura fazer melhor. Plantas frutíferas, para trazer as pessoas para ter uma centralidade diferente no bairro. Ou seja, se a gente simplesmente planta uma árvore, se não for uma frutífera, a gente entende que não tem aquela centralidade, o pai não vai com a criança, não dá para fazer aquele piquenique, então a gente tenta inovar, trazendo até plantas diferentes ali, obviamente o que a legislação permite, porque hoje em dia até para plantar a gente tem que seguir uma cartilha, mas a gente procura sempre estar dentro assim dessa tendência de mercado, valorizando com paisagismo. Um grande conceito que a gente escuta quando fala também de bairros planejados é a questão das cidades inteligentes. Como é que vocês vêm se estruturando para mesclar todos esses conceitos? O bairro planejado é uma cidade inteligente, então nós vamos lançar em Florianópolis, adquirimos uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados. Esse bairro vai ser totalmente planejado e inteligente. É um projeto que a gente já está em desenvolvimento, a gente já fez a apresentação na Prefeitura de Florianópolis, acredito que a gente vai dar entrada nessa aprovação no próximo mês. A gente sabe que é um projeto complexo, que vai no mínimo de 3 a 4 anos de aprovação, e tudo que há de melhor hoje no mercado a gente quer trazer para Florianópolis. A gente quer fazer um divisor de águas dentro de um bairro planejado de Florianópolis, que é criar um diferencial para a cidade, para o estado de Santa Catarina e virar referência para o Brasil. Florianópolis já é referência para o Brasil e a gente quer trazer um bairro referência para Florianópolis. E é muito interessante isso que tu falou dos prazos, porque não são períodos curtos, né, para todo esse empreendimento. Tem uma expectativa ou depende de cada cidade? O nosso desafio hoje, enquanto empreendedor, é a aprovação de projeto, é a nossa dor. E a gente sabe que tem que ser uma coisa muito rigorosa, porque tem impacto ambiental, a gente está falando de mais de 2 milhões de metros quadrados, porém é um processo que demora. Um processo desse, só de EIA-RIMA, só de estudo, 1 ano. Depois vai para a audiência pública, depois entra na aprovação, 3 a 4 anos para aprovar esse projeto, se tudo correr bem. Ou seja, tudo que é planejado hoje talvez seja obsoleto daqui a 4 anos. Todo o estudo que a gente fez contemplando a implantação desse bairro hoje, pode ser que daqui a 4 anos ele já não tenha a estrutura naquela localização. Então, infelizmente, hoje no Brasil, todos os estados infelizmente, têm esse time negativo para aprovação de projeto. Bom, Roberto, agora eu queria ouvir de ti também como é que estar à frente, né? Estar líder de uma empresa que tem história, que tem tanta gente participando, que precisa se adaptar a todos esses desafios, né? Essa resiliência. Como é que é para ti e o que tu precisou desenvolver também nesse período para estar à frente? É gratificante, é vaidoso. Eu tenho muito orgulho de ocupar o cargo que eu estou ocupando. Sei que daqui a pouco outra pessoa vai pegar. Faz parte do mercado, mas eu procuro sempre levar a Abaco como se fosse minha empresa. Eu trato ela como se fosse uma criança, no sentido que eu dou a atenção máxima. Eu procuro sempre ser resiliente, eu procuro sempre estar reciclado, eu participo de cursos, participo de congressos, viajo para dentro do Brasil e fora do Brasil para me manter dentro das tendências. É muito bom e é um desafio muito grande, porque o mercado ele se recicla, o mercado ele é dinâmico, então todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova para trazer para esse mercado. E tu trouxe também outro ponto bastante relevante, que as tuas experiências são nas áreas mais administrativas, contábeis, né? Contabilidade internacional, mas exige a gestão de pessoas estar em cargos de liderança. E isso a gente aprende realmente todos os dias. E como é que foi te desenvolver nessas áreas também? Não foi fácil, porque eu era uma pessoa muito fechada, todo mundo traz uma personalidade, a minha era uma personalidade difícil, lidar com pessoas não é fácil.
Hoje o pessoal, além de me ter como gestor, me tem como um amigo. Então eu consigo, hoje vejo, pelo menos é o feedback positivo que eu tenho, que eu consigo agregar dentro da empresa. Eu não consigo correr na frente sem a equipe. Eu prefiro que a equipe esteja na frente, todo mundo junto. Quando a gente tem uma conquista dentro do nosso grupo, a conquista é do grupo. Quando a gente tem alguma perda, eu sou responsável pela perda. Exatamente. E ouvi muito, né, Roberto? Ouvi o que as pessoas estão dizendo, porque é ali que a gente vai aprender, né? Sim, todo colaborador, ele é um ser humano diferente. Tem dia que um tá com humor bom, o outro não tá, um colabora de uma forma, um tem uma ideia, o outro às vezes tem uma ideia, mas tem vergonha de falar. Então, como gestor, a gente tem que desenvolver as pessoas para todo mundo estar nesse ecossistema Abaco, desenvolvendo a empresa, porque a empresa, no final, são para todos, né? A empresa não é só para o José, que é o presidente, não é só para o gestor, é para todos. Nós vivemos ali. E a gente passa o maior tempo da nossa vida dentro da empresa. Então tem que ser um ambiente agradável, amigo e que as pessoas queiram estar lá dentro também. Exatamente. E para quem está começando na carreira, tu passou por muitas escalas, né? Desde o comecinho até CEO. Para quem está começando, uma dica, algum sinal, né, para quem quer se desenvolver e chegar a ser líder? Sempre acreditar no seu potencial, estudar de verdade e não estudar apenas a parte da escola, da faculdade. Tudo que for benéfico de leitura, leia. Sempre esteja atualizado. Notícias fora do Brasil, mercado imobiliário, mercado financeiro, procure sempre se manter atualizado em todos os assuntos. Porque no final, uma decisão que a gente tenha dentro da empresa, às vezes não está ligada à empresa, mas que lá no futuro pode ter alguma coisa correlata. O mercado hoje é muito dinâmico, o mercado é internacional. Uma decisão que a gente tem aqui, o dólar hoje é um exemplo, então o mercado é dinâmico. Sempre estude, sempre tenha a mente aberta para o mercado. Roberto, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu quero te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Agradeço o convite. Pessoal, quem não conhece a Abaco, procure, olhe no site, faça uma visita nos nossos empreendimentos em Santa Catarina. Se eu puder contribuir de alguma forma para alguém, eu só posso te dizer, acredite em si, acredite no seu potencial, porque todo mundo é possível de se desenvolver e chegar aonde a pessoa quer chegar. Muito obrigada mais uma vez e eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.